Olá pessoal, professor Ricardo aqui. Eu queria comentar sobre dois posts que eu fiz hoje e tem dado uma relativa repercussão, né? Tem dado bastante repercussão. Eu quero aproveitar aqui então esse momento e comentar essas postagens que eu deixei nas redes sociais. A primeira delas diz o seguinte: Bolsonaro apostou que perdeu. Bolsonaro blefa o tempo todo. Faz ameaças que não pode cumprir, faz promessas que não pretende cumprir. É um jogador, ele joga o tempo todo. Só que nesse caso, ele jogou com a vida dos brasileiros, ele apostou a vida dos brasileiros. Porque ele apostou, assim como o Trump, lá no começo da pandemia, apostou que a pandemia não teria grandes efeitos nos Estados Unidos. E Bolsonaro repetiu esse modelo e achou que a pandemia não teria grandes repercussões no Brasil, por pura ignorância, por pura incompetência, enfim, ele apostou, ele contou com a sorte que não teve. Apostou e perdeu. Na verdade, quem perdeu fomos nós, porque foram 100 mil vidas de brasileiros perdidas, mais de 100 mil. Ele apostou que seria só uma gripezinha. Vocês se lembram disso? Ah, mas o Drauzio Varela falou lá em janeiro que seria uma gripe e tal. Falou mesmo. Falou e voltou atrás, se arrependeu, disse que estava redondamente enganado. Mas o Drauzio Varela é só um médico que tem canais no YouTube, enfim, nas redes sociais, que dá depoimentos para o Fantástico, para a Globo. Ele não é autoridade de saúde brasileira e muito menos presidente eleito que tem que falar em nome de uma nação. Então ele pode falar o que ele quiser, que é problema dele. E mesmo assim ele voltou atrás, disse, não, a coisa é séria, eu estava enganado. Bolsonaro fez um pronunciamento oficial chamando de resfriadinho, de gripezinha. Isso levou muitos brasileiros, muitos, eu repito, a negligenciar a epidemia, a pandemia. Isso fez com que muitos brasileiros tratassem o coronavírus como uma gripe qualquer, como um probleminha qualquer, passageiro e que não ofereceria grandes riscos. E aí as pessoas se expuseram, se contaminaram, disseminaram o vírus e o resultado está aí. Já são mais de 100 mil mortos e contando com 1.000 mortes diárias. Um pouquinho mais de 1.000 mortes diárias, estou falando no Brasil, né? Só no Brasil. Também apostou que seria algo que passaria logo. Não, isso aí logo passa. Já tá, num depoimento ele chegou a dizer, já está passando. Já está passando. Na ocasião, acho que era em torno de 15 mil mortes. Já está passando. São 101 mil mortes e continuamos contando sem previsão de diminuir esses números. Ele apostou e perdeu, de novo. Outro item. Ele quebrou a quarentena. E quando ele quebra a quarentena, estando ele suspeito de estar contaminado na ocasião, ele deu péssimo exemplo a todos os brasileiros a também fazer isso. Ele é o líder da nação. Então o que ele faz é também exemplo. E ele quebrou a quarentena, ele foi cumprimentar pessoas, ele foi passear, ele foi a padarias, ele foi apertar a mão, ele foi abraçar, ele foi a manifestações públicas, enquanto deveria estar em isolamento social. Ele mais do que qualquer outra pessoa. Primeiro, porque ele tinha risco de estar contaminado. Segundo, porque ele é o líder da nação e tinha que dar o exemplo daquilo que era mais seguro para as pessoas fazerem. E ele não fez. Apostou de novo. Perdeu de novo. Também apostou na reabertura do comércio e na volta às aulas. Ele falou isso publicamente, falou isso em pronunciamento oficial, que as aulas deveriam voltar, que o comércio deveria voltar, que a vida econômica deveria voltar. Isso agradou as pessoas que estavam preocupadas com emprego, com salário, com renda. É claro, é compreensível. Mas ele, como presidente, tinha a responsabilidade de dizer, gente, a economia tem problemas, a pandemia piorou esses problemas, mas nós temos reservas, nós vamos aqui manter vocês em casa, porque nós temos caixa para isso, até que a pandemia
esteja controlada. E não mandar as pessoas para o abatedouro, mandar as pessoas para um matadouro, sabendo que ia morrer gente. Que, aliás, foi uma outra aposta que ele fez, apostou que morreriam poucas pessoas. Lembro dos empresários que falaram lá no começo, vai chegar aí uns 10 mil, uns 5 mil, mas isso aí a gente aceita. Pois é, se os 10 mil já não eram aceitáveis, agora já estamos com 100 mil. Aí, voltem ao comércio, reabram o comércio, voltem às aulas, tem escola voltando, tem os comércios voltaram, a maior parte dos comércios voltou, com algumas regras, algumas questões, mas enfim, a vida estranhamente parece querer voltar ao normal, sem as condições de segurança necessárias a voltar ao normal. E tudo isso foram apostas que Bolsonaro fez e apostou, as fichas que ele jogou na mesa eram as vidas dos brasileiros. E ele já perdeu 100 mil fichas. Ele disse, vamos enfrentar como homens, querendo insinuar que as pessoas que estavam ficando em casa para se proteger, por orientação das autoridades de saúde, eram covardes, eram medrosos, não eram homens, não eram mulheres de valor. Homem é aquele que enfrenta os perigos e que vai à luta, apesar dos riscos. Gente, isso é papo medieval, essa conversa de coronel, isso é papo de boteco. Isso não é discurso de presidente. Sabendo que as pessoas, estatisticamente, haveriam baixas que poderiam ser evitadas. Hoje me perguntaram algumas vezes, mas se fosse outro presidente, você acha que não teriam mortes? Sim. Infelizmente, qualquer presidente que estivesse lá, haveriam mortes, porque a pandemia é terrível. Só que o Brasil foi irresponsável, leviano, amador, inconsequente, quando eu digo Brasil, começando pelo governo federal, passando pelos governos de estado, municípios, esses até menos, mas também tiveram sua parcela de culpa, passando pelos empresários, passando pelo povo. O Brasil deu péssimas lições para o mundo e está pagando um preço, e vai continuar pagando, porque os números continuam aumentando. Por fim, a aposta que ele fez, também recopiando do Trump, do presidente americano, é a ideia de que a hidroxicloroquina e cloroquina seriam a salvação da lavoura. E olha, ele não precisava nem acreditar que o remédio fosse fazer efeito. Bastava ele convencer as pessoas de que ele estava oferecendo uma solução e que os outros não estavam aceitando. E ele sabia que ninguém ia aceitar, porque a comunidade médica sabe que não é para esse tipo de doença, não tinha testes feitos para isso, os pesquisadores não tinham chegado a nenhuma conclusão razoável sobre cloroquina, e depois, quando chegaram à conclusão, concluíram que era ineficaz para a Covid. Ela é eficaz para outras doenças, lá, tratamento de malária, outras coisas, mas para a Covid não. E ele sabia disso, só que ele ganhou tempo, ele ganhou simpatia, as pessoas começaram a achar que tá vendo, o nosso presidente está querendo trazer uma solução e os outros não querem deixar, porque os outros são corruptos, ele está lutando contra a corrupção sozinho. Ele quer oferecer um remédio barato, porque outros remédios são caros. Gente, não tem remédio caro, remédio barato que não dê lucro para o laboratório. Pode ser o mais barato possível e vai dar lucro para o laboratório. A questão não é essa. E a grande luta é por uma vacina que seja universal, gratuita. Não é porque existe uma conspiração para vender remédio caro. Gente, o que nunca, prestem atenção nessa informação, nunca tanta gente se dedicou à ciência, ao mesmo objetivo, que no caso é encontrar uma vacina, encontrar uma cura, como está acontecendo agora em pleno século XXI, 2020, na busca por vacina e cura da Covid-19, do coronavírus. Então os cientistas, os laboratórios, as universidades, os pesquisadores, que o ministro da Educação que foi demitido chamou de balbúrdia, de maconheiros, de vagabundos, esses vagabundos estão pesquisando como nunca para encontrar cura, para encontrar vacina
para esse mal. E não adianta forçar uma barra para que o remédio apareça de forma milagrosa. E também não dá para sair fazendo teste com a vida das pessoas. Ah, na dúvida, vamos empurrar tudo quanto é remédio aqui para ver o que funciona. Vamos pôr vermífugo, vamos colocar ozônio. Qualquer tratamento, ele tem que ser, o medicamento, o procedimento, tem que ser muito bem investigado, muito bem averiguado. Porque nós estamos falando de um tratamento para bilhões de pessoas, bilhões de pessoas. Então não dá para simplesmente jogar qualquer droga no remédio, no mercado, qualquer medicamento, qualquer vacina, qualquer procedimento, sem ter certeza dos efeitos colaterais, sem ter certeza da eficácia. Por quê? Porque serão gastos bilhões na produção desses remédios, será gasto muito tempo para a produção e distribuição desses remédios, e não dá para simplesmente investir na sorte. Não dá para contar com a sorte, não dá para contar como se fosse uma mesa de baralho. É isso que as pessoas precisam entender. E outras questões que precisam ser deixadas muito claras também com relação ao Mr. Bolsonaro é que tem havido uma campanha covarde, tentando eximir a responsabilidade do presidente da República. Isso é inadmissível. Os erros que ele cometeu conscientemente. Dizer, por exemplo, que ele não pode fazer nada porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, o proibiu de agir, é mentira. Isso é uma distorção bárbara da realidade. O que o STF fez foi impedir que ele intervisse em estados e municípios, ferindo a autonomia desses estados e municípios. Foi justamente quando alguns estados falaram em fechar rodovias, alguns prefeitos falaram em fechar cidades, e o Bolsonaro queria arbitrariamente abrir. Enquanto fechar era a medida sanitarista mais recomendada, ele queria intervir e não queria deixar os governadores fazerem isso. E o Supremo fez valer a Constituição. O Supremo não inventou a lei, não. E eu não defendo esse Supremo que está aí, não. Eu acho que esse Supremo tem muito podre, tem muita coisa errada. Mas nesse caso ele fez certo, porque ele botou o seu Bolsonaro no seu devido lugar. O senhor é presidente da República, cumpra seu papel, mas não interfira, não atrapalhe. Isso não significa que tirou dele a responsabilidade de ser presidente da República. Isso é desculpa de malandro. Quem fica repetindo isso é desculpa de malandro. Isso é desculpa de malandro que chegou de madrugada em casa e inventa uma desculpa esfarrapada para dizer onde estava, fazendo o quê. Dizer que o Supremo tirou poderes do Bolsonaro para lidar com a pandemia, tirou a faixa dele por acaso, caçou a chapa dele, porque deveria ter feito isso. Não fez. Agora, por causa da pandemia, não. Isso ele não pode alegar. Outra questão. Dizer que o problema começou a se alastrar no carnaval, então a culpa é dos governadores porque permitiram o carnaval. Gente, naquele momento não havia uma pandemia estabelecida no Brasil. Naquele momento não tinha nenhum caso confirmado no Brasil. E se vocês já estão achando difícil, e com razão, a economia parar no meio da pandemia, imagine cancelar o carnaval no Brasil inteiro, que é uma atividade turística, cultural e econômica que movimenta milhões, bilhões no Brasil, sem ter nenhuma vítima confirmada até aquele momento. Claro que poderia ter alguém contaminado que veio do exterior e não tinha teste, não se sabia. É impossível dizer se tinha, se não tinha. Mas dizer que o problema foi ali. E digo mais, se fosse essa a questão, então ele que por decreto presidencial, naquele momento, ele que proibisse então. Se ele está dizendo que naquele momento o carnaval seria teria sido então o ponto de partida da doença, então por que ele, como presidente, não tomou as medidas necessárias? Mas não foi esse o problema, e ele sabe que não foi esse o problema. Quero lembrar vocês que nós estamos sem ministro da Saúde.
Tem um general de chinelinho lá, ocupando o cargo, que não fez nada até agora, não fez nada de efetivo até agora. A verba que era para ter sido mandada para os municípios, e foi mandada em parte. Ele ficou sentado em cima e liberou menos da metade, sendo que a urgência está precisando, as cidades precisando, os estados precisando, e eles sentados em cima da verba. Bolsonaro e Paulo Guedes. Responsabilidade direta, a falta de recursos nos municípios e nos estados é responsabilidade direta, sim, do governo federal. Ah, mas teve corrupção aqui, ali, acolá. Ah, bom, isso é bem provável mesmo. Infelizmente a história política brasileira é complicada. Não é só brasileira, não. Mas isso não tira a responsabilidade do governo de ter distribuído essas verbas, ter fiscalizado essas verbas, ter fiscalizado. Cadê os hospitais de campanha que o governo federal ia produzir, ia fabricar? Né? Alguns estados fizeram poucos, fizeram mal feitos, outros fizeram mais ou menos. Mas a culpa não pode ser tirada das costas do Bolsonaro por causa disso. Dizer que a culpa é dos prefeitos e dos governadores, dividam a culpa entre si, porque todos foram eleitos para cuidar do seu povo. O prefeito, o governador e o presidente, além dos deputados e senadores, foram eleitos para cuidar desse povo. Então todos têm que ser responsabilizados, todos. Só que por ordem hierárquica, quem tem acesso ao maior orçamento, quem tem acesso aos maiores recursos, quem tem acesso à rede nacional de rádio e televisão para orientar as pessoas, é o Bolsonaro, é o governo federal. Então a responsabilidade maior é dele. E se não fosse, não é apenas uma questão de inércia, não é apenas uma questão de ele demorou para fazer ou ele fez mal feito. A questão é que o que ele fez até agora veio no sentido contrário, veio atrapalhar as orientações sanitaristas, as orientações da Organização Mundial de Saúde, que é a maior especialista em pandemia do mundo. Não se pode tirar essa responsabilidade de Bolsonaro de jeito nenhum. Isso é canalice. Por fim, eu quero dizer aqui que há uma estranha sensação de normalidade. É só você sair às ruas das cidades e você percebe o movimento como se nada de diferente tivesse acontecido. Parece que está tudo voltando ao normal. Parece que a vida está querendo voltar ao normal. Mas, gente, não tem nada normal. Morrendo 1000 pessoas por dia. O que acontece é que as pessoas estão relaxando o seu isolamento social, estão se expondo, e países que fizeram isso tiveram que voltar atrás e serem mais rigorosos ainda nas quarentenas. A Alemanha reabriu escolas, já teve que fechar de novo. Falando da Alemanha, um dos países mais organizados do mundo, dos que melhor enfrentou a pandemia, teve que voltar atrás e cancelar aulas. Em vários lugares do Brasil se fala em recomeçarem as aulas presenciais. Isso é um crime, isso é absurdo, não existem condições, não existe segurança para ninguém ali dentro. Tanto para quem vai estar dentro da escola, como para as famílias, como para quem convive com essas pessoas que vão estar na rua. No ponto de ônibus, no mercado, na igreja, em qualquer lugar. A pandemia no Brasil só não explodiu em números maiores porque as aulas no Brasil inteiro estão suspensas. Desde creche até a universidade. Porque se o pessoal todo voltar para as salas de aula, para as escolas, para os pátios, para os recreios, para as merendas, aí sim a gente vai ter uma noção da tragédia que nosso país está metido. Vamos nos cuidar e vamos cobrar das autoridades que elas façam o seu papel, municipal, estadual e federal. Se cuide. Até a próxima.